Vamos aproveitar e chamar o Pedro Duran, nosso analista de política, para seguir repercutindo esses assuntos, porque, Pedro, a gente vê, então, essa revisão por parte de Tarcísio de Freitas, uma revisão que acontece depois desses casos que a gente está acompanhando, mas a gente precisa lembrar, inclusive, que ouvimos Tarcísio de Freitas falar esse discurso contrário às câmeras corporais durante todo o período da campanha eleitoral. Ele se elegeu muito também a partir dessas críticas. Eu lembro da Operação Escudo nesse ano, no começo do ano, inclusive, no verão, muitas críticas com relação à letalidade policial, e eu estava aqui acompanhando ao vivo quando ele disse, pode chamar, vou até pegar aqui as aspas, pode ir na ONU, na Liga da Justiça, que eu não estou nem aí. Mais uma repercussão também, que a gente acabou falando muito sobre isso. E agora a gente tem essa fala de Tarcísio de Freitas. O que mudou de lá para cá, Pedro? A gente está vendo, obviamente, muitas denúncias, muitos vídeos que mostram essa conduta letal, muitas vezes, da polícia de São Paulo. Mas qual que é a explicação, olhando até desse lado político, na sua avaliação? Muriel, mudou que o comando dado para a Polícia Militar não foi efetivo. Cerca de um mês atrás, quando teve a morte daquele menino Rian, de 4 anos, em Santos, numa troca de tiros entre policiais e bandidos, e logo depois, no velório, no sepultamento do menino, policiais apareceram no trajeto ali e ficaram de uma forma ostensiva muito próximos de onde aquele menino foi velado. Aquilo causou um embrulho no estômago da cúpula da segurança pública, e a tropa da Polícia Militar recebeu um comando para segurar a onda, para diminuir a violência, para conter as ações. Só que ao longo dos últimos dias a gente viu uma série de atos que demonstram que ainda há na Polícia Militar de São Paulo uma cultura de violência. A gente está falando de um homem jogado de uma ponte. A gente está falando de um policial que atira 11 vezes pelas costas de um homem que havia furtado produtos de limpeza num supermercado. A gente está falando de um policial militar de folga que entra com bastão numa adega em Jacareí, destrói a adega e agride uma pessoa. A gente está falando de um grupo de policiais que dá um mata-leão numa mulher e bate, chuta, dá socos nessa mulher, numa confusão que aconteceu em São Paulo. A gente está falando de uma idosa e familiares agredidos, ou seja, todos esses casos aconteceram do dia 3 de novembro para cá, pouco mais de um mês. E isso chamou a atenção do Brasil inteiro, porque efetivamente as imagens circularam e pesa muito contra esse perfil de estadista mais moderado que o Tarcísio tenta emplacar sobre si próprio. Justamente por isso, ele calibrou o discurso, recalculou a rota e passou a ter uma postura de mais parcimônia. É tão significativo, Muriel, que quando a gente tem no início da semana as imagens dos tiros nas costas do sujeito que furtou o mercado e também o homem jogado pela ponte, o secretário Guilherme Derrite, que estava nesse evento que o Estevão estava contando, faz uma postagem, cerca de meia hora depois já muda o discurso, já faz uma postagem diferente e depois ainda divulga um vídeo condenando a ação dos policiais, diminuindo o tom de defesa da Polícia Militar e tentando separar o joio do trigo. É essa postura que eles tiveram. Mas tem 2 detalhes importantes para essa história que são muito significativos, Muriel. O primeiro deles é, veja onde o Tarcísio estava, num evento com o ministro do STF, Gilmar Mendes. O Supremo Tribunal Federal tem um entendimento, e tem demonstrado esse entendimento por meio das suas decisões, de que as câmeras nas fardas dos policiais são uma forma de proteger a sociedade e diminuir a letalidade policial. No Rio de Janeiro, aqui onde eu estou, há um inquérito sobre isso nas mãos do ministro Luiz Edson Fachin, que obrigou o governo do Rio de Janeiro a estabelecer um cronograma de diminuição de letalidade e também instalar as câmeras nas fardas dos policiais. E aí em São Paulo, onde você está, o ministro Luiz Roberto Barroso é o relator de um inquérito também no Supremo Tribunal Federal que diz respeito, inclusive, sobre o uso de câmeras nas fardas dos policiais. Tarcísio estava lá com outro integrante da corte que comunga desses princípios de Fachin, de Barroso e da ala majoritária ali do Supremo Tribunal Federal. Então, isso é muito significativo para que a gente possa pontuar esse discurso, essa mudança de rota do governador Tarcísio de Freitas. E o segundo aspecto que eu quero trazer é que dentro da Polícia Militar,
há divergência sobre o uso da câmera corporal para os policiais. Sim, tem um grupo que acha que a câmera atrapalha, tira a individualidade, tira a liberdade, tira a privacidade do policial, e tem argumentos que são até válidos para a discussão. Mas tem um outro grupo que defende que a câmera tem que ser usada porque ela ajuda a identificar criminosos, a proteger o policial, a diminuir os abusos e também de forma pedagógica nos cursos de formação dos oficiais para ajudar em operações, Muriel. E eu aproveito para a gente falar um pouco sobre Guilherme Derrite, que a gente sabe que esteve no centro de diversas discussões e foi muito criticado, inclusive durante diversas operações também durante o ano passado, esse ano também. E a gente não viu ele dar esse passo atrás como ele está dando nesse momento também, inclusive indo em direção às falas de Tarcísio de Freitas. Não deixou claro que agora é a favor das câmeras corporais, mas a gente vê uma mudança de postura que também, se a gente comparar com o que a gente via ele falando, e eu acompanhei as agendas dele ao longo desse ano, é uma mudança de postura radical se a gente comparar com o que a gente já ouviu ele falar ao longo desse último ano de 2024, Pedro. Qual que é o caminho nesse momento para Guilherme Derrite, levando em consideração que ele aparenta estar seguindo aí na toada de Tarcísio de Freitas? Eles são muito próximos, né, Muriel? O Derrite e o Tarcísio são duas pessoas que têm uma extrema intimidade, comungam dos mesmos princípios, têm a mesma ideia e estão muito bem fincados nesse grupo bolsonarista, né? Tem um respaldo desse grupo bolsonarista, que é um grupo que tem uma parcela significativa da sociedade. O Derrite é apontado pelo Progressistas, que é o partido dele, como potencial virtual candidato para o Senado em 2026. E quando você disputa um cargo legislativo, você tem um discurso diferente do que aquele quando você disputa um cargo executivo, por exemplo. Então, você deve imaginar qual foi a lógica de Derrite e Tarcísio terem discursos e posturas diferentes, inclusive durante a campanha de 2022. Derrite mais com um discurso mais forte, um discurso até um pouco mais radical. E o Tarcísio com um discurso um pouco mais moderado, porque o cargo era diferente. Agora, a disputa contra o Senado, ela tem uma peculiaridade. Você tem um ou dois eleitos apenas. Então, você não adianta apenas dialogar com uma parcela de 20%, 25% da população do estado que você está disputando, porque você não consegue reunir votos. Eu, particularmente, conversando com as pessoas da cúpula da Polícia Militar, pessoas próximas do Tarcísio, não vejo possibilidade do Derrite ser tirado do governo nesse momento. O que há, sim, é uma possibilidade de mudanças na Polícia Militar. Eu conversei, por exemplo, com o Coronel Cássio, que é o comandante da Polícia Militar, e questionei a ele. Falei, bom, coronel, você está chegando a 2 anos de função, geralmente os comandantes da PM em São Paulo ficam cerca de 2 anos, não ficam muito mais do que isso. Qual que é a tua perspectiva? Vai fazer o 7º quinquênio, que é uma espécie de bonificação no salário? E ele me disse, Pedro, olha, eu vou continuar no meu trabalho, depois a gente vai discutir em janeiro, enfim, quais são as ideias para frente, se a gente vai renovar a nossa parceria com o governador ou não, mas eu estou continuando no meu trabalho aqui. Mas, de fato, há uma mudança na postura da Polícia Militar e sobre essa mudança, Muriel, é difícil voltar atrás. Não dá para você desdizer o que foi desdito, né? Uhum. Então, você teve no início um discurso mais belicista, defendendo a atuação mais rígida da Polícia Militar, agora um recálculo de rota e também essa questão das câmeras corporais. É isso que fica. Daqui para frente não vai dar para voltar para o discurso de maior violência de novo. Então, é um passo importante que o governo de São Paulo dá com essa mudança de postura também. Vai ser interessante acompanhar, inclusive, os próximos passos. Pedro Duran, obrigada por enquanto.